Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Hoje nós iremos do verso 29 até o verso 34. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, de 29 a 34. Assim diz a palavra de Deus. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Ó Deus, nós pedimos mais uma vez a bênção do Senhor sobre nós e particularmente na interpretação da Tua Palavra, no aprendizado, mediante a iluminação do Teu Espírito Santo em nosso coração. Nós oramos, ó Deus, pela Tua igreja em todo o mundo, lembramos agora dos irmãos lá no Afeganistão, em outros países onde a perseguição ao cristianismo, concede-lhes graça, misericórdia, livramento. E aqui no nosso país, pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades, o tempo que ainda temos, onde podemos nos reunir livremente e pregar a Tua palavra sem impedimento. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos no capítulo 15, que é o capítulo mais longo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele trata desse assunto, que é a questão da ressurreição geral dos mortos no fim dos tempos. Nós já vimos vários dos argumentos de Paulo. Ele está lidando com um grupo dentro da igreja de Corinto que afirmava não haver a ressurreição dos mortos, e esse grupo aparentemente estava contaminando já outros crentes lá da igreja, e o apóstolo Paulo não considera isso um assunto secundário. Ele pega pesado, por assim dizer, na sua argumentação. Nós vimos no início do capítulo quais são as consequências de se negar a ressurreição de mortos ao final da história, e na última mensagem nós vimos Paulo respondendo a um argumento desse grupo que tinha a ver com a demora da ressurreição. Deus está seguindo uma sequência, Ele está seguindo uma série de eventos, Ele tem o cronograma dele e Ele está realizando o seu plano na história. Então Deus não se apressa, no tempo dele a ressurreição de mortos haverá de acontecer com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas os riscos espirituais eram grandes ali na igreja de Corinto. Por isso, Paulo gasta a maior parte da carta, esse que é o maior capítulo da carta, é gasto exatamente com esse assunto. Nós vamos hoje ver nesses versículos mais advertências do apóstolo Paulo com respeito aos perigos e às consequências da negação de que há ressurreição de mortos. Não é simplesmente uma doutrina qualquer, mas é uma doutrina central para o cristianismo, para a nossa fé. E aqui nessa passagem, Paulo os repreende e faz severas advertências à igreja de Corinto, se eles continuassem a abrigar no meio deles aquelas pessoas que estavam ensinando que não há ressurreição de mortos, né, indo em contrário ao ensino dos apóstolos. A primeira advertência severa de Paulo, e até irônica, está aí no verso 29, quando ele diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Essa é uma daquelas passagens difíceis do Novo Testamento e para a qual há muitas explicações. Eu creio que a menos complicada é que havia um grupo dentro da igreja de Corinto que acreditava que o batismo poderia salvar, que o batismo era um meio também pelo qual Deus trazia a salvação. E, consequentemente, eles já tinham sido batizados,
mas eles estavam se batizando outra vez no lugar de seus entes queridos ou de amigos que tinham morrido sem o batismo, na esperança de que, ao se batizarem pelos que morreram, eles seriam salvos, eles sairiam do local da condenação, sairiam do inferno e poderiam ir para o céu. Nós não temos traços de que esse grupo realmente tenha existido. Talvez era alguma coisa localizada ali na igreja de Corinto, mas não é difícil imaginar que isso era possível. Primeiro porque, naquela época, fé e batismo andavam juntos. Há várias passagens no Novo Testamento, por exemplo, ao final de Marcos 16, onde crer e ser batizado aparecem juntos como se o batismo fosse condição para a salvação. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, o crer e o ser batizado estão juntos ali. E há outras passagens também no Novo Testamento, onde esses dois atos aparecem juntos e ligados à salvação. Então, era fácil para alguém imaginar, já no primeiro século, que o batismo em nome de Jesus Cristo era um meio pelo qual Deus salvava pecadores. A razão pela qual batismo e fé estão juntos no Novo Testamento, muito juntos, era que o batismo era realizado imediatamente após a pessoa professar sua fé em Cristo, o que era perfeitamente plausível. Naquela época não tinha versões do cristianismo como nós temos hoje. E ser discípulo de Cristo era um risco, inclusive, para a pessoa. Poderia colocar em perigo suas propriedades, seu nome, seu emprego, seus bens e sua vida. Então, ninguém ia dizer de graça que cria em Jesus Cristo. Era uma declaração que tinha implicações muito graves. Então, os apóstolos aceitavam a declaração de fé da pessoa como sendo suficiente e batizavam imediatamente. Como, por exemplo, naquele caso em que Filipe batiza o eunuco na estrada para Gaza, mediante a declaração do eunuco de que ele cria que Jesus é o Filho de Deus. Então, Filipe o batiza imediatamente. Mas já no período pós-apostólico, essa distância entre a declaração de fé e o batismo já começa a acontecer, porque as igrejas perceberam que era necessário verificar se a pessoa que estava dizendo que cria em Jesus Cristo estava consciente do que aquilo representava, o que demandava algum tempo. Gentios foram entrando na igreja, pagãos com conceitos equivocados a respeito do cristianismo. Era preciso discipulá-los, era preciso prepará-los antes que eles fossem batizados. E aí, então, fé e batismo se separam, e através da história da igreja, essa tem sido a prática. A pessoa professa a sua fé em Cristo Jesus e depois de algum tempo de preparação, de treinamento, por assim dizer, de verificação por parte da igreja, ela é batizada. Mas no século I as duas coisas andavam juntos, daí não é bastante verossímil e plausível que tenha havido grupos que pensavam assim. E, por extensão, eles imaginaram que poderiam se batizar por aqueles que já morreram, para que eles pudessem participar da ressurreição dos mortos. Quando Cristo viesse, eles poderiam participar da ressurreição para a vida eterna e assim receber a salvação. Então, eu acho que essa é a explicação menos complicada, porque tem outras explicações, mas elas ficam muito longe do contexto, no meu entendimento. Esse grupo estava errado com relação ao batismo, mas eles estavam certos com relação à ressurreição. Eles estavam se batizando pelos mortos porque eles criam que ia ter ressurreição de mortos. Se eles acreditassem que morreu, acabou, eles não se batizavam pelos mortos. Exatamente porque eles criam, é que eles se batizavam pelos seus entes queridos, que já tinham morrido, na expectativa de que assim eles pudessem participar da ressurreição futura. E o argumento de Paulo aqui, com relação à igreja de Corinto, é esse aqui. Ele dizia assim, essa seita, ela está mais certa do que vocês. Eles estão errados com relação ao batismo, mas pelo menos eles acreditam na ressurreição. E vocês não. Vocês têm um grupo aí que está negando a ressurreição. Então, se não tem ressurreição, esse grupo aí está fazendo isso por quê? Está se batizando pelos mortos por quê? Se mortos não ressuscitam. Então, esse era o primeiro ponto. Vocês são piores do que esse grupo herético. Pelo menos esse grupo herético crê que vai ter ressurreição de mortos, enquanto que vocês estão aí
negando essa doutrina central do cristianismo. A segunda repreensão severa deles, de Paulo aqui, está aí do verso 30 até o verso 32, que mais ou menos é o seguinte: se mortos não ressuscitam, como alguns de vocês estão dizendo, só nos resta viver para comer e beber. A vida não tem mais sentido, não tem propósito, tudo se resume a comer, beber, se divertir, aproveitar a vida, porque depois não tem mais nada. É o que ele diz aqui, a partir do verso 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição de mortos, Paulo diz, eu estou desperdiçando a minha vida. Primeiro, eu todo dia arrisco a minha vida por conta do Evangelho. Verso 30. Por que que também nós nos expomos a perigos a toda hora? E, de fato, a vida do apóstolo Paulo era uma vida marcada por riscos. No verso 31, ele diz, dia após dia morro, ou seja, todo dia eu estou enfrentando uma ameaça de morte. E é só ler o livro de Atos e nós verificamos a exatidão dessa afirmação do apóstolo Paulo. Perseguido pelos judeus, apedrejado, preso, chicoteado, não poucas vezes ameaçado de morte, passando fome, passando necessidade, enfrentando naufrágios, perigo de salteadores, perigo entre irmãos, falsos irmãos, tentativas de assassiná-lo. Ele vivia uma vida de risco, o apóstolo Paulo, como ele diz aqui, no verso 30 e no verso 31. E ele diz aí no verso 31 que ele está afirmando isso pelo orgulho que ele tem dos coríntios, quer dizer, é como se ele dissesse, eu me glorio disso porque foi através do meu ministério de alto risco que vocês vieram a crer em Cristo Jesus. Eu tenho orgulho de vocês. Não estou dizendo isso para dizer que eu estou arrependido de ter ido a Corinto e enfrentado dificuldades aí para pregar o Evangelho. Não. E ele cita até um exemplo no verso 32, ele diz que lutou em Éfeso contra feras. Feras aqui tem que ser entendido... Bom, tem duas possibilidades de interpretação. Alguns autores dizem que Paulo, quando estava naquele longo período que ele passou em Éfeso, foi cerca de 3 a 4 anos que ele estava ali na Ásia Menor, em Éfeso, ele teria sido preso e jogado na arena para enfrentar animais selvagens. E ele escapou miraculosamente. Não há nenhum registro disso no livro de Atos, então a gente não sabe se isso é verdade. Ou então, feras aqui é no sentido figurado. Ele lutou contra seres humanos ferozes, alguma situação de risco, onde Paulo sentiu como se tivesse à mercê dos homens que queriam dilacerá-lo, como as feras fazem com suas presas, com suas vítimas. E quando a gente olha no livro de Atos, a gente encontra realmente, lá no relato de Paulo em Éfeso, Atos 19, de 23 a 41, aquele episódio em que os ourives, aqueles que ganhavam dinheiro fazendo estátuas da deusa Diana, ao se verem prejudicados, porque as vendas caíram, dada a grande quantidade de pessoas que tinham se convertido através do ministério de Paulo ali, eles promoveram um tumulto e queriam matar o apóstolo Paulo. Se não fosse a intervenção das autoridades ali da cidade, eles teriam de fato consumado o seu propósito. Pegaram amigos de Paulo, quase que matam o apóstolo. A situação se tornou tão séria e grave que Paulo teve que abandonar Éfeso. Ele provavelmente está se referindo a esse episódio aí que está no livro de Atos, capítulo 19. Ele diz aqui, como homem lutei em Éfeso contra feras. E ele pergunta, qual foi o meu proveito? Se mortos não ressuscitam, qual é o meu proveito? O que significa que o tempo todo, o que significa que o que mantinha Paulo ainda no ministério, ainda na vida cristã, durante todo esse tempo, era a esperança da ressurreição. Ele dizia assim, olha, eu não me importo se eu vou morrer, não importo de apanhar, não importo de perder minha liberdade ou meus bens, porque eu sei que haverá ressurreição de mortos. E eu sei que eu vou ganhar muito mais do que qualquer coisa que eu possa perder aqui. O que me espera
é excessivamente mais glorioso do que qualquer sofrimento que porventura enfrente aqui nessa vida. Por isso eu estou disposto, por amor de Cristo, a passar por tudo isso, porque eu sei o que me espera, que é a ressurreição dos mortos. Eu vou ressuscitar e eu serei como o Senhor Jesus, e com os meus irmãos viverei para sempre no novo céu e nova terra que Deus vai fazer. Então, essa era a força, era de onde Paulo tirava forças para continuar no ministério e continuar na vida cristã, no meio de tantos sofrimentos e no meio de tantas dificuldades, como ele relata aqui. Ele todo dia morria, ele passava perigo todo dia, teve o episódio de Éfeso, teve vários outros episódios, entretanto ele permanecia. Por quê? Porque ele cria na ressurreição dos mortos. Era isso que o motivava, e é isso que devia nos motivar também, no meio da nossa aflição, no meio da nossa angústia, no meio do nosso desespero, no meio da nossa ansiedade, das tribulações, das pressões financeiras e de terrores futuros, diante da doença. A esperança da ressurreição, ela deveria nos animar aqui nesse mundo, ela deveria fazer com que a gente continuasse, é o que nos mantém andando na fé e na presença de Deus, e é por isso que a gente não renuncia a Jesus Cristo, a gente não abdica do cristianismo, porque nossa esperança não está aqui, ela é uma esperança escatológica, ela está nos aguardando no final de todas as coisas. Mas, se mortos não ressuscitam, e nós estamos enganados e iludidos, é melhor fazer o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 32, final do verso 32, se mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição de mortos, se não há uma vida futura, se não há a vida eterna, se não há a glória final, se Deus não vai triunfar no final, se depois da morte tudo se acaba, se não existe esperança além do túmulo, o que é que nos resta aqui? É apenas desfrutar os prazeres da vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e não tem mais nada. Então, a filosofia hedonista, que procura tirar o prazer, ou diz que o prazer é a razão maior de todas as coisas, vivamos para os prazeres, que é a filosofia e ideologia mais comum na nossa sociedade, ela está certa. Se mortos não ressuscitam, se não há um futuro feliz e a vitória final de Deus sobre o mal, sobre o pecado e sobre a morte. Paulo aqui está citando Isaías, capítulo 22, verso 13, e o contexto é similar. O profeta Isaías estava advertindo o povo de Israel a respeito da invasão próxima dos caldeus por conta dos pecados da nação. O juízo de Deus se aproximava pela espada desses babilônicos. E o povo, em vez de chorar, em vez de lamentar, porque há um Deus, e esse Deus estava exercendo um juízo, haveria um momento de confronto com esse Deus, esse povo o que é que fazia? Olha o que Isaías dizendo, capítulo 22, verso 13 do profeta: porém o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, era isso que o povo de Israel dizia no Antigo Testamento. Não adianta nada, nós, mesmo que Deus esteja aí, mesmo que Ele vai exercer juízo, nós não queremos saber, nós queremos viver para o presente, vamos comer e beber, que amanhã a gente vai morrer e tudo se acaba. Paulo está fazendo essa citação aqui. E está dizendo que é isso que nos resta, se de fato mortos não ressuscitam. Comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Infelizmente, essa ideologia, ela acaba entrando de maneira muito sutil nos nossos corações. Quanto mais a nossa fé na ressurreição, a nossa expectativa da vida futura diminui, mais isso aqui se torna o lema da nossa vida. A gente se dedica a comida, bebida, a sexo, poder, prazer, lazer, diversão, entretenimento, todas estas coisas aqui, e perde o gosto pelas coisas espirituais. Quanto mais você perde o gosto pelas coisas de Deus, mais essas coisas daqui da vida, mesmo que legítimas, elas vão parecer melhores, mais agradáveis e que satisfazem você mais do que as coisas de Deus.
O ideal nosso era que nós tivéssemos Deus como nosso primeiro amor e a fonte maior da nossa alegria. Em Deus nós encontraríamos satisfação, encontraríamos realização para o nosso coração. E as demais coisas seriam acrescentadas, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 6. Esse é o ponto aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Se mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã nós vamos morrer e tudo acabou. O verso 33 é uma terceira advertência aqui do apóstolo Paulo. Ele diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Era como se Paulo está dizendo, o problema é que vocês estão permitindo esse grupo aí no meio de vocês. Parece que, se a gente for seguir a lógica do texto aqui, parece que esse adágio, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, e porque não tem mais nada, era provavelmente o lema do grupo. O próprio grupo estava dizendo isso, não tem ressurreição de mortos, vamos aproveitar as bênçãos de Deus aqui nesse mundo, né? Não tem ressurreição, morreu, acabou, então vamos viver aqui de uma maneira satisfatória, vamos experimentar todos os prazeres que Deus pode nos dar aqui. Talvez esse fosse um dos adágios ou ditos desse grupo que estava negando a ressurreição. E Paulo adverte então os coríntios, né? Não se engane, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Se vocês deixarem esse grupo aí dentro da igreja, espalhando isso ou dizendo isso, eles vão corromper os bons costumes. Porque todo erro acaba corrompendo alguma boa obra. Toda doutrina errada, todo erro teológico, ele tem implicações práticas. No final, ele vai chegar lá na ponta e vai afetar a sua maneira de viver, suas escolhas, suas decisões, sua maneira de olhar a vida, olhar o seu casamento, olhar o seu namoro, olhar o seu emprego, porque existe uma conexão íntima e inseparável entre doutrina e prática. É uma ilusão, as pessoas fazem essa separação dizendo que doutrina mata, doutrina engessa, nós vamos querer coisa prática. Isso é uma ilusão, a pessoa não pensou direito, porque toda prática ela é controlada por alguma ideologia, algum pensamento, alguma doutrina, alguma teologia. Alguma coisa vai estar guiando isso aqui. E doutrina que não redunda em algo prático, ela não tem propósito, não tem finalidade nenhuma. As duas coisas andam juntas, elas são inseparáveis. Então, as más companhias, ou seja, aquelas pessoas cuja companhia é perniciosa, porque elas ficam ensinando o que não devem, elas ficam transmitindo coisas que são erradas, no final ela vai corromper os bons costumes que você aprendeu, vai corromper o bom andamento da sua vida. Aquilo tudo que você aprendeu como sendo o padrão cristão, se você anda na companhia dessas pessoas, cedo ou tarde você vai se corromper. Não tem jeito, não dá para você andar com esse pessoal e você sair sem cicatrizes. Você sai chamuscado. Se você entra no fogo, você sai chamuscado. Por isso a Bíblia nos adverte, cuidado com quem você anda. Por isso o Salmo 1 começa, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, e uma série de outras advertências com relação a com quem nós andamos e quem são os companheiros que nós temos. Aqui, essa advertência do apóstolo Paulo, vocês não se enganem, não pensem que vocês podem fugir dessa realidade, que pessoas que dizem coisas más, elas vão corromper os bons costumes que vocês aprenderam da minha parte e aprenderam do Evangelho. A quarta advertência do apóstolo Paulo está aqui no verso 34. Ele diz: voltem à sobriedade como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para vergonha de vocês. Aqui Paulo repreende a igreja toda por tolerar essas pessoas no meio deles. Ele considera isso um pecado. Veja como ele diz, no verso 34, voltem à sobriedade, sejam sóbrios, vocês meio que perderam o equilíbrio das coisas, vocês não estão pensando corretamente. Voltem à sobriedade como convém,
e não pequem, O pecado aqui que Paulo se refere era manter, afirmar e ensinar que não há ressurreição de mortos. Isso é um pecado doutrinário, é um pecado teológico, é uma transgressão da verdade de Deus, é uma violação daquela revelação que Deus nos faz em toda a sua palavra. E se trata de pecado. Lembra que heresia é uma das obras da carne e está mencionada lá em Gálatas capítulo 5. Quando a gente fala em obras da carne, não é? Geralmente o pessoal fica logo pensando nos pecados de imoralidade, mas fala lá de feitiçarias e fala lá de idolatrias e de outros pecados que são relacionados mais com crença, mais com doutrina. As pessoas pecam nessa área também. Elas pecam nessa área também. Portanto, voltem à sobriedade, não pequem, não cometam esse tipo de pecado, diz o apóstolo Paulo. E para deixá-los envergonhados, Paulo afirma: alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Aqui está a raiz do problema. Paulo, ele diz que essa descrença na ressurreição de mortos pode revelar que, no fundo, o problema é que a pessoa não tem o menor conhecimento de Deus. A pessoa realmente não é convertida, ela não é regenerada, ela não tem a fé salvadora, porque só isso para explicar alguém que se diz cristão, alguém que se diz seguidor de Jesus Cristo, e negar a ressurreição de mortos e, por tabela, a ressurreição de Cristo. Uma das condições para que nós sejamos salvos é que nós creiamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, está lá em Romanos capítulo 10. Se você confessar com a boca, tendo crido com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Agora, se a pessoa diz que não há ressurreição de mortos, a conclusão a que Paulo chega aqui é essa: alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Apesar de terem ouvido a pregação do Evangelho, terem sido ministrados pelo apóstolo Paulo, terem escutado todo o Evangelho, mas eles não tinham conhecimento de Deus. É um grande equívoco dos pastores, quando eles, no domingo ou qualquer outro dia de culto na sua igreja, quando eles assumem o púlpito, que eles pressupõem que todo mundo ali, que a igreja que está ali, os membros que frequentam regularmente a igreja, que eles são salvos. E aí, geralmente, os sermões, eles são sermões que são dirigidos como se toda a sua audiência fosse já de crente. Afinal, esse pessoal está ali todo domingo é o mesmo grupo, está lá. E aí o pastor assume que eles são crentes. Isso é um equívoco. O pastor devia partir do pressuposto de que ali na sua audiência sempre tem gente que ainda não tem o conhecimento de Deus. Tem gente que não nasceu de novo ainda, tem gente que não é convertido. Ele não pode presumir que os filhos dos crentes que estão ali, eles são convertidos. Não são necessariamente, só porque são filhos dos crentes, não quer dizer que eles são convertidos. Portanto, sempre pregações voltadas para a consciência, pregações que são voltadas para o coração, aplicações que fazem com que a audiência se examine e que verifique o que é que está acontecendo com a vida dela. Mas se o pastor só prega a mensagem de conforto, para o pessoal se sentir bem, para ajudar a vencer na vida, e todo aquele tipo de autoajuda que é tão comum nos dias de hoje, ele vai ter gente caminhando para o inferno ali debaixo do ministério dele, quando ele deveria lembrar a possibilidade de que tem gente que está todo domingo lá na igreja dele e que não nasceu de novo. Quando eu estava fazendo o meu mestrado na África do Sul, isso aí, né, meados da década de 80, alguns de vocês que estão aqui nem tinham nascido ainda. Um dos meus professores, professor Vanderwalt, era um professor de teologia, era um senhor já idoso, e um dia ele chocou a classe toda quando ele contou que ele era pastor da Igreja Reformada, foi pastor da Igreja Reformada a vida toda. Mas aí, aos 50 anos, quase, nessa idade aí, 50 anos mais ou menos, ele teve uma enfermidade e ele foi para o hospital. E lá no hospital, ele não tinha muito o que fazer, não tinha televisão, nem celular naquela época, né, rede social, nada. Ele resolveu ler. E ele começou a ler um livro de Martin Lloyd-Jones,
e era um dos comentários, era um dos volumes do comentário de Martin Lloyd-Jones na Carta aos Romanos. E ele diz que ele se converteu ali. Ele tinha mais de 50 anos, já era pastor há pelo menos 30 anos da Igreja Reformada, professor de teologia, mas ele se converteu ali enquanto se recuperava de uma doença no hospital, lendo um livro de teologia que o levou à Escritura, levou a compreender o Evangelho e se converter. Então, isso aí é perfeitamente possível. Pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja, mas que não têm o verdadeiro conhecimento de Deus. Paulo adverte aqui os coríntios, eu estou dizendo isso para vergonha de vocês. Alguns de vocês não têm o conhecimento de Deus, porque se tivesse, não estaria dizendo isso que está sendo dito aí. Se vocês tivessem conhecimento de Deus, vocês não estariam tolerando esse tipo de coisa dentro da igreja, mas vocês estariam agindo e voltando à sobriedade e fazendo o que é correto. Eu tenho aqui algumas aplicações para nós, queridos. Primeiro, para quem não crê que Jesus ressuscitou e que está vivo, queria que você sondasse o seu coração, veja como é central essa doutrina no Evangelho e na Bíblia, e pense no que é que de fato ela está pedindo de você. A Bíblia pede que você creia que Jesus de Nazaré, que foi crucificado sobre Pôncio Pilatos há 2000 anos atrás, ele está vivo até o dia de hoje. E ele está num corpo glorificado, assentado à direita de Deus, de onde ele comanda o universo. É isso que a Bíblia pede que você creia. Agora, examine o seu coração e pergunte se você sinceramente crê nisso, que Jesus Cristo está vivo hoje, como está há 2000 anos. Se você crê nisso. Esse é o primeiro desafio que eu queria fazer para você, que você examinasse o seu coração. Lembre o que diz Paulo, alguns não têm conhecimento de Deus. Se assegure que você não é um desses. Segundo, talvez você seja uma daquelas pessoas que está influenciada pelo pensamento de que depois da morte acabou, de que não existe uma realidade depois da morte, que não existe uma eternidade, não existe um final feliz, um final glorioso, onde Deus será exaltado e nós abençoados juntamente com Ele. Pense nas consequências lógicas disso aí. Se de fato a existência humana se resume ao que nós podemos experimentar aqui nessa vida, aqui nesse mundo, e que não há nada além, está certíssimo o argumento do comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Você deveria se tornar um hedonista, e você deveria buscar prioritariamente na sua vida aquilo que lhe traz prazer, aquilo que lhe traz essa recompensa de satisfação, porque é só isso que você vai ter aqui nessa vida. Só isso que você vai ter aqui nessa vida. Você já pensou nas consequências desse pensamento, quando ele é levado às últimas consequências? Casamento já era, você só está com a mulher enquanto ela lhe dá prazer. Ela não dá, ou se esse homem não lhe dá prazer, você vai em busca de outro. Acaba o casamento, vai atrás de outro, e assim por diante. Cria filhos, dor de cabeça. Eu quero ficar livre para experimentar a vida em todas as suas modalidades, autorrenúncia, me sacrificar para ajudar os outros. De maneira nenhuma, eu vou fazer o que me interessa, fazer aquilo que me dá prazer, eu tenho o direito de ser feliz. Você não vê as pessoas dizendo isso? É uma das manifestações do hedonismo, né? Eu tenho o direito de ser feliz e é isso que norteia a pessoa. Mas isso, se você acredita que não há nada depois da morte, era assim que você devia estar vivendo. Mas como diz aqui o apóstolo Paulo, mas Cristo ressuscitou de entre os mortos. E é isso que nos dá propósito, é isso que nos dá uma âncora aqui nessa vida. E é um motivo que vai além do nosso prazer, porque você vai descobrir que essa busca da autogratificação, ela não traz prazer nenhum no final. Ela pode satisfazer por um tempo, mas vai criar em você uma fome e uma sede de prazer e de satisfazer o vazio do seu coração, que você não vai encontrar em nada aqui nesse mundo, porque ele é transcendente. Também aqui uma palavra para você que anda com mais companhias teológicas, tá certo? Eu não quero que você acabe a amizade com os seus amigos, não é?
Mas, às vezes, você está andando com gente que... Eu não tenho problema com pensamentos em coisas secundárias, não é? Eu tenho muitos amigos que pensam diferente de mim em vários dos pontos que não são a essência do Evangelho. Pastores e irmãos em Cristo que pensam diferente de mim, com quem eu tenho boa comunhão, excelente comunhão. Mas tem pessoas que trazem heresias perniciosas, que negam, como aqui no caso, que negam algum ponto central do Evangelho. Negam algum ponto central do Evangelho. Não estou dizendo que a gente não pode ter comunhão que eu falo, amizade com essas pessoas, mas você precisa filtrar o que você ouve, você precisa estar firme para que você possa ouvir essas conversas, às vezes na universidade, às vezes no trabalho, ou mesmo na família. Você precisa estar muito seguro para ouvir essas conversas e não se deixar influenciar por elas. E optar pelo caminho que você conhece e que você tem aprendido através da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, queridos, a viver uma fé plena na ressurreição, que nós estejamos firmes, alegres, confiantes, para viver aqui de acordo com a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé um minutinho e vamos orar. Te damos graças, ó Deus, porque nós temos esperança. Nós não somos como aqueles que estão sem Deus no mundo, sem uma razão. Te damos graças porque o Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento. O Senhor nos chamou, o Senhor nos persuadiu, o Senhor nos habilitou a crer, de maneira que confessamos do fundo do nosso coração a ressurreição de Jesus e a nossa confiança de que seremos ressurretos com Ele, não por mérito, mas pela graça, porque Ele primeiro morreu por nós. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente, aqueles também que nos seguem